Olá, saudações! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula da nossa oficina sobre os elementos básicos do teatro, aqui do nosso núcleo teatral do Espaço Casa Ação Cultural. Eu sou o Douglas, um dos docentes aqui da área deste núcleo, e te convido, a ficar com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre esse universo incrível do teatro e tudo que ele tem a te proporcionar. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, nesse nosso vídeo de número 3, então, essa é a nossa terceira aula, ok? Onde nós vamos falar sobre iluminação. Antes, eu te convido, é claro, o nosso recado básico e inicial aqui de todos os vídeos, de todas as aulas das nossas oficinas sobre o nosso Espaço Casa Ação Cultural. Lembramos que aqui todas as oportunidades são completamente gratuitas através da arte para você aprimorar diversas competências e habilidades essenciais para o mundo atual e, claro, para o futuro. O Espaço Casa Ação Cultural atende pessoas a partir de 12 anos e sem limite de idade. Então, não deixe de procurar, de conhecer, de saber mais sobre as nossas oportunidades através das redes sociais. Então tá aqui, Espaço Casa Ação Cultural, aproveita, segue, habilita aí para receber os recados e você não perder oportunidade nenhuma informação, viu? Sobre tudo que a gente tem a te oferecer. Espaço Casa Ação Cultural, movendo o mundo através de você e através da arte. E para a gente começar então, vamos falar de iluminação. Trago aqui nesse nosso terceiro vídeo da oficina mais um elemento básico do teatro. E lembrando, a gente fala isso, elemento básico. É possível, professor, fazer teatro sem essa questão dos elementos, sem a iluminação? Claro que é possível, sem dúvida. Aí eu te relembro lá aquela nossa tríade essencial, que para ver teatro precisa ter, alguém que atue, alguém que diga algo, para alguém que quer ouvir e algo que seja dito. Então, o ator, a plateia e o texto. Isso é o essencial, ok? Mas aí é claro que existem esses elementos que vão deixar tudo mais atrativo, vão deixar tudo mais interessante e comunicar ainda melhor as ideias que precisam ser passadas através desse trabalho teatral. E a gente viu, sonoplastia aí na nossa segunda aula como o primeiro elemento a ser estudado, então o som. E agora a gente parte para uma coisa totalmente diferente, para a questão da luz, que vai me ajudar realmente a focar, a mostrar e a compreender diversas coisas dentro daquele trabalho teatral. Então, primeiro a gente precisa entender que luz de palco ou iluminação teatral é o sistema de luzes que desempenha no palco diversas funções de efeito artístico. São instrumentos luminosos usados apenas, não no teatro, gente? Mas em espetáculos de modo geral, como uma ópera, uma apresentação de dança, balé, shows musicais, cantores e tudo mais, bandas, vão utilizar da mesma estrutura, dessa iluminação cênica. É assim que a gente chama, tá? Iluminação cênica. Inclusive, na atualidade, vários eventos vão utilizar também dos recursos da iluminação cênica para deixar tudo mais atrativo. E aí vamos combinar, que as fotos ficam ainda mais bonitas quando feitas, nessa iluminação cênica. E como que começou tudo isso? Qual é a origem? Como você sabe, eu sempre gosto, nós aqui do Espaço Casa Ação Cultural, trazemos para você um pouquinho dessa origem. Não é só saber o que é, mas saber de onde veio, qual é o princípio de tudo isso que nós estamos estudando, Isso é bem importante. Então isso começa, gente, lá no século V a.C. também, com as primeiras encenações. Então, junto com o começo do teatro, a gente tem também as primeiras aparições da questão da iluminação, onde as pessoas faziam, o teatro ao ar livre e aproveitavam a luz do sol
ou seja, já tinha essa preocupação com a iluminação, com a visibilidade dos espectadores. Então, o sol, né, é o que fazia a iluminação para criar um efeito ainda que mínimo, mas já criava, né? E depois de um tempo, eles foram realmente utilizando o fogo, gente, através de vela, através de castiçais, através realmente de luminárias, de tochas, lamparinas, candelabros, tá? Isso tudo para poder realmente direcionar o olhar do espectador. Então, sabendo disso, né? É claro que hoje, quando a gente vai a um espetáculo, nada mais, né? Tudo evoluiu realmente e nada mais passa por esse processo de fogo e tudo mais, né? Depois, então, que a gente teve a questão da descoberta da energia elétrica, nossa, né, gente? Então, tudo passou realmente a utilizar da energia elétrica. E é em 1900, a partir, né, de 1900, que aparecem os primeiros refletores propriamente ditos e que são aperfeiçoados constantemente. Aí a gente tem realmente um marco muito importante, onde o direcionamento dessa iluminação, o controle, o foco, vão realmente sendo otimizados para os objetivos daquele trabalho, dos diretores, do elenco, enfim. E aí, sabendo disso, sabendo desse princípio, dessa evolução, para que serve? Qual é a diferença e qual é a função que tem a iluminação teatral em um espetáculo? Pois bem, ela permite então que o espectador veja o que está se passando no cenário, ou ainda iluminar parte dele e escurecer outras para ocultá-las ao público, sabe? Também vai permitir a descentralização. Faz com que a concentração das pessoas fique nos atores, tá? Então, claro, a gente olha para onde tem luz, para o que está sendo iluminado, certo? Automaticamente, se eu tenho uma cena num canto, ilumino só aquilo ali, só aqueles atores, todo o resto ninguém mais vê. E aí podem acontecer trocas de cenário, colocar algum elemento, algum ator entrar em cena e ninguém vai ver, ninguém vai perceber, porque a gente olha para o que está iluminado. Também é efeito, né, objetivo da iluminação de palco, o destaque do cenário. Ele faz com que certas formas tridimensionais sejam destacadas. Acredite, o cenário, gente, quando ele é composto, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cenário, quando ele é criado, é pensado nessa questão da iluminação, sabia? Então, quando, né, tem alguma forma tridimensional, alguma coisa um pouco mais ousada, se não tiver a iluminação ideal, o público não vai perceber o efeito, a ideia vai ter sido em vão. E até mesmo as cores, os materiais desse cenário têm que ser feitos pensados na luz que estará sobre ele. Porque dependendo, se isso não for conectado, gente, se não for um trabalho em conjunto, se fizer, né, eu vou fazer aqui com materiais super brilhosos, pode mudar a cor daquele cenário. Mudando a cor, né, muda aquilo que o público está compreendendo e tudo mais. Então é bem importante e as coisas são pensadas junto com a iluminação, tá? Foco. Dirige a atenção dessa audiência para um ponto determinado em detrimento do restante do palco. Ou seja, né, como o próprio nome diz, é foco, gente. A pessoa não vai ficar olhando para tudo e vai prestar atenção só ali naquele ponto, tá? E ainda, né, gente, a parte de colorir. Isso permite que o cenógrafo seja acentuado. Uma tonalidade vermelha, por exemplo, vai produzir um efeito completamente diferente de uma luz verde, tá? E isso tudo vai trabalhar a emoção das pessoas. Isso tudo vai trabalhar a sensibilidade e o sentimento das pessoas, tá? Então, essas são as possibilidades que a gente tem quando se fala em luz de palco. Outras situações bem importantes para a gente saber também: espaço e tempo. Os efeitos criados pela luz, gente, permitem a ilusão de mudança de tempo e local entre as cenas. A gente pode, por exemplo, simular a luz do luar, a luz do pôr do sol, a passagem, né, do tempo
Quando eu quero dizer que dias se passaram, o que eu posso fazer? A luz vai esmaecendo, apagando e acendendo. Apagando e acendendo. Apagando e acendendo. Várias vezes seguidas. Isso mostra o quê? Que os dias estão passando. Foi anoitecendo e amanhecendo. Anoitecendo e amanhecendo. Entendeu? Nesse efeito de tempo. Também, gente, eu posso trabalhar com projeções de pequeno cenário. Eu ilumino só um ponto do palco, ali tem um cenário específico criado para aquilo, eu crio uma cena. Vamos supor que tem duas pessoas falando no telefone e as duas estão em locais totalmente diferentes no mesmo palco. É a iluminação que vai me ajudar a compreender isso. Porque uma hora vai iluminar um, outra hora vai iluminar outro. E assim por diante, tá? Também, né? Vai ajudar a gente totalmente na questão do enredo, da gente compreender essa história. Então, se está chovendo, eu consigo, com a iluminação, fazer como se fosse um raio no meio dessa tempestade, tá? Eu consigo também criar uma certa agonia para um personagem que está doente ou está com uma angústia. Eu consigo levar essa agonia ao público, mexendo com a iluminação, deixando ela bem fraca ou deixando ela intermitente, aquela iluminação, sabe, que fica piscando e tudo mais, que parece que vai desligar a qualquer momento, né? Então eu consigo passar todas essas sensações, tá? Como um dia nublado, um dia de muito sol, né? Consigo deixar a iluminação bem forte, com bastante sombra nas coisas. Isso tudo é a luz, a iluminação do palco que vai fazer, tá bom? Com a luz do palco também nós vamos trabalhar a intensidade, né? Mais forte, mais fraca. E é claro, aí também, né, eu trabalho a questão do foco, que eu já falei para vocês. Também eu posso trabalhar a questão de padrões, né? Isso acontece em muita festa, essa questão dos padrões, né? Muito comum em eventos e agora utilizando no palco também muito, gente, né? Que são formas que ficam se delineando por todo o ambiente, caminhando e tal. Isso é um efeito bem bacana, principalmente quando a gente fala de consciência, quando a gente fala de efeitos psicológicos, tá? E claro, a gente finaliza então falando das cores. As cores, gente, vão dar um efeito completamente diferente umas das outras, né? Elas já fazem isso na atualidade, né? E no teatro não vai ser diferente também, né? A gente consegue, através de gelatina, através de refletores agora, que a gente vai escolhendo digitalmente essas cores, nós conseguimos mudar, certo? E aí a gente vai ter, né, o vermelho, que vai me passar uma ideia de agonia, de amor, de movimento, essa coisa de alerta. Vou trabalhar o amarelo, que já vai dar uma outra ideia de um dia super iluminado, de tranquilidade, de energia, uma coisa bem positiva, por exemplo. Vou ter o roxo, né, que também é muito trabalhado. O roxo fica muito teatral, porque ele vai trabalhar a melancolia, o mistério, uma coisa assim que vai ficar nas entrelinhas, que vai chamar muito atenção, tá? Então vai trabalhar uma ideia de luxo muito bacana. E vou ter o azul, por exemplo, que vai trabalhar a confiança, a segurança, a tranquilidade. O verde, que vai ser relacionado à questão da saúde, da natureza. Então, isso tudo, né, a iluminação vai me passar todas essas informações para quem está assistindo. E claro, né, vai deixar aí esse espetáculo muito mais interessante, com além do elenco, do cenário, tem o elemento luz comunicando as mesmas coisas, passando as mesmas ideias, e aí tudo se complementa. Ok? Então, esse aqui foi o vídeo nosso de número 3 da nossa oficina sobre os elementos básicos do teatro, e hoje a gente viu um pouquinho sobre a iluminação teatral, tá? Então, muito obrigado por mais esse vídeo. Não esqueça, hein? Espaço Casa Ação Cultural. Nos siga nas redes sociais, acompanhe aí toda a nossa movimentação, eventos e oportunidades para você. Totalmente gratuitos, aceitamos alunos a partir de 12 anos, vem ser um deles, tá bom? E aguardo você para a nossa próxima oficina, a oficina aí de número 4, com mais um elemento teatral. Muito obrigado e até lá!